Já se sentiu a perder um pouco de força ao subir as escadas? Ou talvez aquele frasco de compota na prateleira de cima parece exigir um esforço que antes não exigia. É uma sensação frustrante, quase uma traição do nosso próprio corpo. Muitos de nós aceitamos isto como uma parte inevitável do envelhecimento. Chamam-lhe sarcopenia, um nome complicado para algo muito simples. A perda de músculo e força que nos vai roubando a independência aos poucos. Dizem-nos para beber caldo de ossos, para tomar suplementos caros, mas a verdade é que a solução pode ser muito mais simples e saborosa. E se eu lhe dissesse que um alimento comum, que provavelmente até já tem no seu frigorífico, pode ser a arma secreta para travar e até reverter este processo? Esqueça as soluções complicadas. Neste vídeo, vamos descobrir juntos alguns hábitos e alimentos surpreendentes que não só combatem a perda de músculo, como ajudam a reconstruí-lo, devolvendo-lhe a força, o equilíbrio e a vitalidade que pensava ter perdido. Fique comigo até ao final, porque a última dica é tão incrivelmente simples e eficaz que vai mudar a forma como encara o seu final de dia e a sua saúde muscular para sempre. Vamos começar por desfazer um dos maiores mitos sobre a nossa alimentação à medida que envelhecemos. Muitos de nós fomos ensinados que um bom almoço ou um bom jantar, com uma dose generosa de peixe ou carne, é suficiente para nos dar tudo o que precisamos. Pensamos que se comermos um bom bife ou uma posta de bacalhau, estamos a tratar bem dos nossos músculos. A intenção é boa, mas a ciência diz-nos algo um pouco diferente. Imagine que os seus músculos são uma parede de tijolos que está constantemente a ser reparada. Todos os dias, alguns tijolos velhos são removidos e precisam de ser substituídos por novos. Os tijolos novos são a proteína que comemos. Agora, imagine que em vez de receber um fornecimento constante de tijolos ao longo do dia, o construtor recebe um caminhão inteiro de uma só vez, ao meio-dia. Ele vai usar os que consegue, mas não consegue lidar com todos ao mesmo tempo. Muitos desses tijolos extra acabam por ser desperdiçados ou armazenados de uma forma que não ajuda a construir a parede. É exatamente isto que acontece no nosso corpo. Os nossos músculos precisam de um fornecimento regular de proteína ao longo do dia para se manterem e crescerem. Uma grande dose ao almoço não compensa um pequeno almoço fraco ou um lanche inexistente. O segredo, então, não é apenas comer mais proteína, mas sim distribuí-la de forma mais inteligente. Em vez de um pequeno almoço rápido com uma torrada e um galão, que é maioritariamente composto por hidratos de carbono, experimente adicionar um ovo cozido ou mexido. É simples, rápido e dá aos seus músculos um fornecimento de proteína logo pela manhã, quando eles mais precisam depois do jejum noturno. Ao lanche, em vez de bolachas, por que não um punhado de tremoços? São um tesouro da nossa cultura, deliciosos e uma fonte fantástica de proteína vegetal, ou talvez um pequeno queijo fresco. A ideia é criar pequenas pontes de proteína entre as refeições principais. Isto mantém o fluxo de tijolos a chegar aos seus músculos, garantindo que eles têm sempre o material necessário para se repararem e fortalecerem. Esta pequena mudança de hábito, de pensar em proteína ao longo do dia e não apenas numa refeição, é o primeiro passo fundamental. E agora, vamos falar sobre o herói silencioso que pode transformar completamente a sua saúde muscular, especialmente enquanto dorme. Falamos de um alimento que muitos de nós associamos a dietas, mas que na verdade é um poderoso construtor de músculo. O queijo Quark, ou para muitos, um bom requeijão sem sal. A magia deste tipo de queijo não está apenas no facto de ser rico em proteína, mas no tipo de proteína que contém. A maior parte da sua proteína é caseína.
Pense na caseína como uma proteína de libertação lenta, enquanto outras proteínas, como a do soro de leite, são absorvidas rapidamente. A caseína forma uma espécie de gel no estômago, libertando os seus aminoácidos, os tais tijolos, de forma lenta e constante durante várias horas. E qual é o melhor momento para ter esta libertação lenta? Exatamente, durante a noite. Quando dormimos, o nosso corpo entra num longo período de jejum e é aí que, muitas vezes, pode ocorrer a degradação muscular para obter energia. Comer uma pequena taça de queijo quark ou requeijão, cerca de 1 hora antes de se deitar, é como dar aos seus músculos um lanche noturno, que os alimenta durante todo o processo de reparação que ocorre enquanto descansa. É um verdadeiro trabalho de equipa. O seu corpo descansa e os seus músculos reconstroem-se. E não precisa de ser algo aborrecido. Pode juntar-lhe umas nozes picadas para uma textura crocante e gorduras saudáveis, uma pitada de canela que ajuda a regular o açúcar no sangue, ou até mesmo uns pedacinhos de fruta como morangos ou mirtilos. Encontra este tipo de queijo em qualquer supermercado, seja no Continente, no Pingo Doce ou no Lidl, e é uma opção econômica e incrivelmente versátil. Ao adotar este hábito noturno, está a transformar as suas horas de sono num período anabólico, ou seja, de construção, em vez de um período catabólico, de destruição. É uma estratégia poderosa e simples para garantir que acorda no dia seguinte não mais fraco, mas um pouco mais forte. Agora que já ajustamos a nossa alimentação ao longo do dia e temos o nosso aliado secreto para a noite, falta uma peça absolutamente fundamental no puzzle da força muscular. Porque podemos dar aos nossos músculos todos os tijolos do mundo. Mas se não lhes dermos uma razão para os usar, de pouco servirá. Essa razão, esse sinal para construir, chama-se exercício de resistência. E por favor não se assuste com esta palavra. Não estou a falar de ir para um ginásio levantar pesos pesados ou correr uma maratona. Estou a falar de movimento simples, que pode fazer no conforto da sua casa, usando o peso do seu próprio corpo ou objetos que tem à mão. O exercício de resistência é o que diz aos seus músculos: eu preciso de vocês. Preciso que sejam fortes. Sem esse estímulo, o corpo, que é muito eficiente, pensa: bem, se estes músculos não estão a ser usados, não preciso de gastar energia a mantê-los. E é aí que a sarcopenia avança. Então, como podemos dar esse sinal de forma segura e eficaz? Comece com o exercício mais funcional e importante de todos: sentar e levantar de uma cadeira. Sim, leu bem. Coloque uma cadeira firme e estável à sua frente. Sente-se e levante-se, sem usar as mãos para se apoiar, se possível. Tente fazer isto 10 vezes seguidas. Descanse 1 minuto e repita mais 1 ou 2 vezes. Este movimento, que na prática é um agachamento assistido, trabalha os maiores e mais importantes músculos do nosso corpo: os glúteos e as pernas. São estes músculos que nos dão estabilidade para andar, força para subir escadas e a capacidade de nos levantarmos sozinhos de uma cadeira ou do sofá. Outro exercício fantástico pode ser feito na cozinha enquanto espera que a água ferva. Fique de frente para o balcão ou para uma parede, coloque as mãos nela e dê um passo atrás. Agora, dobre os cotovelos e incline o corpo para a frente, como se fosse uma flexão na parede. Empurre de volta à posição inicial. Isto fortalece o peito, os ombros e os braços, músculos essenciais para empurrar, pegar em objetos e até para nos ampararmos numa queda. Não precisa de fazer isto todos os dias. O descanso é igualmente importante. Tente fazer estes pequenos exercícios 2 a 3 vezes por semana, em dias alternados. A consistência é muito mais importante do que a intensidade.
É melhor fazer um pouco e bem, de forma regular, do que tentar fazer muito de uma vez e ficar com dores ou lesionar-se. E agora imagine a combinação poderosa. Você faz estes pequenos exercícios e depois, ao longo do dia, alimenta o seu corpo com proteína de forma distribuída, culminando com o seu queijo quark à noite. O que acontece é mágico. O exercício cria pequenas microlesões nos músculos, que é um processo natural e bom. E a proteína que come corre para essas zonas para reparar e reconstruir. Mas falo de uma forma que torna o músculo um pouco mais forte e maior do que era antes. É o ciclo perfeito de estímulo, nutrição e reparação. Mas ainda há uns pequenos ajudantes que podem tornar este processo ainda mais eficiente. Falemos da vitamina D. Em Portugal, somos abençoados com o sol, que é a nossa melhor fonte de vitamina D. Esta vitamina é crucial não só para os ossos, mas também para a função muscular. Ela atua como um maestro, ajudando o corpo a usar o cálcio e a sinalizar aos músculos para que se contraiam corretamente. Tente apanhar 15 a 20 minutos de sol por dia, de preferência fora das horas de maior calor, expondo os braços e as pernas. Além do sol, peixes gordos como a nossa amada sardinha e a cavala são excelentes fontes. E por falar em nutrientes, há um aminoácido, um dos tijolos da proteína, que é especialmente importante. Chama-se leucina. A leucina é como o interruptor principal que liga a máquina de construir músculo no nosso corpo. A boa notícia é que não precisa de procurar suplementos caros. A leucina encontra-se em abundância exatamente nos alimentos que já mencionamos. Os laticínios, como o queijo quark e o iogurte grego, os ovos, a carne e o peixe. Por isso, ao focar-se em fontes de proteína de alta qualidade, já está a garantir que está a carregar no interruptor certo. Não é complicado, pois não? É apenas uma questão de ligar os pontos. O movimento certo com a comida certa, na altura certa. Juntar todas estas peças pode parecer um plano complexo, mas, na verdade, é uma dança muito simples e natural. Um regresso à forma como o nosso corpo foi desenhado para funcionar. Pense nisto de uma forma prática, no seu dia a dia. Não se trata de uma revolução, mas de pequenos ajustes com um impacto gigante. Imagine começar o dia, não com pressa e com algo que lhe dá apenas uma energia passageira, mas com um pequeno almoço que já começa a construir a sua força, como um simples ovo mexido ou uma taça de iogurte grego com umas nozes. Depois, durante a manhã ou à tarde, enquanto vê o telejornal ou ouve rádio, reserva 5 a 10 minutos para si. Levanta-se e senta-se da sua cadeira favorita algumas vezes, ou faz umas flexões suaves contra a parede da cozinha. Não precisa de suar, apenas de sentir os seus músculos a acordar, a receberem a mensagem de que são precisos. E ao final do dia, em vez de um doce ou um copo de leite simples, prepara a sua pequena taça de queijo quark ou requeijão com um fio de mel. Um pequeno ritual que sabe bem e que põe o seu corpo a trabalhar para si durante a noite, reparando e fortalecendo enquanto você descansa profundamente. Vê como tudo se encaixa? Não estamos a falar de dietas restritivas ou de planos de exercício esgotantes. Estamos a falar de escolhas conscientes e inteligentes que se integram perfeitamente na sua rotina. É a diferença entre aceitar a fragilidade como inevitável e tomar as rédeas da sua saúde, construindo um futuro com mais força e vitalidade. Lembre-se, o seu corpo tem uma capacidade extraordinária de se curar e adaptar a qualquer idade. Nunca é tarde demais para ficar mais forte. Cada passo, cada refeição pensada, cada movimento intencional é uma declaração de que você se valoriza e quer viver a sua vida ao máximo. O objetivo não é voltar a ter a força dos 20 anos, mas sim ter a melhor força
e a melhor qualidade de vida possível agora, aos 60, 70, 80 anos ou mais. É ter a força para pegar nos seus netos ao colo sem medo, para carregar os seus próprios sacos das compras do mercado, para se baixar e apanhar algo que caiu ao chão sem dificuldade, para viajar e explorar, para viver com a dignidade da independência. Cada dia em que se sente um pouco mais estável, um pouco mais seguro nos seus movimentos, é uma vitória imensa. E estas pequenas vitórias, somadas, transformam a sua vida. Agora gostava muito de ouvir a sua história. Já conhecia os benefícios deste tipo de queijo para os músculos. Ou talvez tenha outro segredo ou um hábito que o ajuda a manter-se forte e ativo. Por favor, partilhe as suas experiências e dicas nos comentários aqui embaixo. A sua jornada pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para começar a sua. Se achou este vídeo útil e quer continuar a receber mais conselhos práticos para uma vida cheia de energia e saúde depois dos 60, peço-lhe que deixe um gosto. É um gesto simples, mas que ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho das notificações, para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua companhia. Cuide-se bem, mantenha-se em movimento e lembre-se sempre: a idade é apenas um número no calendário, mas a força que sente no seu corpo é uma escolha que pode fazer todos os dias. Até a próxima!